estamos conversando com Daniel Munduruku, é um parente de sucesso que tem 42 livros publicados, premiado e reconhecido no mundo inteiro pelos escritos em relação à nossa cultura. Ele vai conversar um pouco com a gente e vai dar os caminhos, os toques, o caminho das pedras, chegar nessa conquista que ele chegou até hoje. Se há um segredo todo mundo já sabe. O trabalho, uma vontade assim, ferrenha em querer acertar as coisas, querer dizer as coisas de uma maneira delicada, procurar desenvolver uma linguagem apropriada para atingir não apenas a cabeça das pessoas, mas atingir sobretudo o coração das pessoas. Quando a gente atinge o coração, a flecha que chega aí é uma flecha que transforma, que muda, que as pessoas se sentem parceiras, se sentem parentes, se sentem próximas. E eu acho que muitos dos nossos parentes indígenas ainda pecam um pouco por desenvolver uma atitude negativa com relação à própria sociedade não indígena. E a gente tem que desenvolver uma postura positiva. É claro que há muita coisa, a gente não pode negar a história. Mesmo não negando a história, a gente pode fazer o presente, que é um tempo mais adequado para a gente, transformar esse presente em algo mais bonito de ser vivido. Eu acredito muito na sociedade brasileira com a possibilidade de aceitar a diversidade que nós temos, aceitar o conhecimento que nosso povo traz, aceitar uma atitude de intercâmbio, né? Eu acredito nessa sociedade, que é a sociedade das pessoas, mas eu acho que as crianças vão nos oferecer muita coisa, eu acho que os jovens vão nos oferecer muita coisa, e sobretudo, as pessoas simples, as pessoas das comunidades, elas têm muita coisa para trocar com a gente. E é esse povo que tem que ser o nosso principal alvo. Munduruku é um povo que vive lá na região norte, no meio da floresta amazônica, tanto no Pará, Mato Grosso, algumas famílias migraram para aquela região, e no Amazonas, que foi aonde esse nosso povo teve o primeiro contato com a sociedade brasileira. Foi no Amazonas. É uma população de mais ou menos 15 mil pessoas. Não gosto muito de ser chamado de índio. Aliás, desde criança eu não gosto de ser chamado de índio. Primeiro porque a palavra em si ela apaga exatamente a identidade que eu trago comigo, que não é uma identidade de índio, é uma identidade munduruku. Ser munduruku é bem diferente de ser índio. Quando a gente generaliza, usa esse termo muito genericamente, a gente está justamente negando as especificidades, o que é específico em cada povo. Então, pensar em ser munduruku, pensar no ser munduruku e pensar no ser guarani, pensar no ser tucano, pensar no ser caiapó, pensar no ser, enfim. No Brasil são 250 maneiras diferente de ser humano entre os indígenas. Falar em nome deles seria uma injustiça que eu faria, porque tendo sido educado como um indígena munduruku, é natural que a minha fala seja também em função dessa minha educação, dessa minha formação, né? E é muito importante a gente começar a limpar um pouquinho essa nossa maneira de olhar para essas populações indígenas. Vocês veem, por exemplo, que há uma diferença muito grande entre os povos. Uma diferença que passa do corte do cabelo, né, o aspecto físico, ao canto, à dança, aquilo que é invisível, né, em cada povo, aquilo que é o seu patrimônio imaterial, né, aquilo que passa na transmissão da linguagem, na transmissão do gesto do corpo, né, na pintura corporal, no grafismo, enfim. Cada manifestação desses povos, das pessoas, desses povos,
traz um componente muito particular. E é natural, inclusive, que esses povos eles se enfrentem. É natural que esses povos se autodenominem de uma forma melhor que a outra, né? E a gente costuma negar, inclusive, a história dos povos do Nordeste, né? Porque eles já são misturados de uma certa forma. Porque foram os primeiros povos que enfrentaram a chegada dos europeus. E muitos desses povos tiveram que se esconder, né? Tiveram que casar com outras pessoas, outros povos, outros grupos, para poder fugir ao extermínio. E aí aparece um que está mais para negro, por exemplo, do que para... Mas ele diz assim, eu sou Pataxó, lá da Bahia, né? Eu sou Pataxó. Aí a gente olha para ele e diz, não está de acordo com o padrão. Não é. Isso para dar um exemplo físico. Na cabeça da gente funciona um pouco assim, né? Quer dizer, o indígena, ele está lá, no meio do mato, padronizado. Veio para a cidade, conseguiu um título universitário, se transformou, digamos assim, se transformou num ser da cidade, por conta da história que ele vivenciou. As pessoas dizem, não, mas esse aí não é mais índio. Se usar relógio, então, celular, nem pensar, né? Índio de verdade tem que ter arco e flecha, tem que ver a hora pelo sol, não é assim? Quer dizer, é um pouco isso que eu estou falando para vocês, é a imagem que foi sendo criada na cabeça de todo mundo, de modo que é difícil sair dessa imagem. E não é à toa que quem está na cidade, indígena que está na cidade, enfrenta esse tipo de conversa, né? Tem que enfrentar esse tipo de conversa. As pessoas têm que estar o tempo inteiro justificando o porquê está na cidade. Como se fosse proibido, como se isso denegrisse a imagem que ele traz consigo. Enfim, é uma atitude que a própria sociedade brasileira foi desenvolvendo ao longo do tempo e que acaba por excluir os indígenas desse nosso processo histórico, né? E isso é muito ruim. É ruim para os próprios indígenas. A palavra indígena quer dizer nativo, né? Indígena é aquele que nasceu naquela terra, naquele lugar. O povo Munduruku tem tradicionalmente o uso de não de um cocá igual o que nós vemos por aí, assim, né? O povo Munduruku faz um chapéu com penas de arara, assim. Um chapéu enfiar na cabeça que tem uma grande cauda, assim, rabo de arara normalmente, né? Grandão assim. Mas entre os Munduruku não existe muita cerimônia com relação a casamento, não. Normalmente os casamentos são já arrumados, arranjados, desde a criança nasce, desde quando a criança nasce. Não, hoje em dia se fala muito nessa coisa do amor também entre os indígenas, né? Inclusive porque também muitos indígenas saíram das suas comunidades, encontraram outros indígenas e casaram entre grupos diferentes. Os povos indígenas, e pensando nos Munduruku, a gente é um povo de floresta, é um povo de gente guerreira, gente que sai andando pelo mato, né? É nômade. Lá, por exemplo, a gente nunca pergunta para uma criança o que ela vai ser quando crescer. Porque a gente entende que criança tem que ser criança, e só. E ela não tem que se preocupar em ser mais nada, porque ela já é tudo o que precisa ser, e nesse caso, criança. E a ela é dado todas as possibilidades de ser criança. Daqui a pouquinho, entre os Munduruku, aos 9 anos, a gente deixa de ser criança e a gente passa a ser, a gente chama Bekitkit. É uma expressão para dizer assim que a gente é um menino quase homem. A gente entra num processo de formação. Hoje aqui na cidade seria algo como
as devidas proporções de povo para povo, o que rege as populações indígenas é essa leveza na vida.